No ambiente onde existe reverência e temor, o Senhor se manifesta. O contrário também é verdade. Josafá, filho de Asa, era um homem que estava sempre disposto a saber qual era a direção de Deus. O que Deus queria falar? Qual era a vontade de Deus? Era um homem que estava disposto a saber o que Deus quer. É para fazer o quê? É para fazer isso. Mas o que Deus quer? A Bíblia diz que quando o rei Acabe chama ele faz uma aliança com o rei Acabe, que todos nós sabemos que estava debaixo de pecado e promovendo o pecado para a nação de Israel. E aí o rei falou, consulta vários profetas, os profetas dizem, vai porque Deus é contigo, vai porque Deus é contigo. Quando pergunta para Josafá, e aí Josafá? Ele fala assim, não tem mais algum profeta de Deus aqui não? Meu Deus! Eu não estou conseguindo sentir Deus nessa profecia. Eles estão profetizando bonito, mas não estão sentindo Deus nesse negócio. Porque quem tem visão de Deus consegue discernir quando é Deus que está falando e quando não é. Quem tem visão de Deus sabe quando é só oratória bonita, eloquência bonita, mas não tem poder de Deus naquela palavra, a gente fica meio desconfiado. E quem tem visão de Deus sabe quando é Deus que está falando. Aí Josafá fala, tem alguém aí mais para a gente perguntar? Tem um ali, mas só fala mal de mim, só profetiza coisa boa e meu respeito. Meu Deus! Fala assim, não, rei, manda trazer, e aí eles mandam trazer Micaías. Manda trazer um profeta que não tem medo de falar a verdade. Manda trazer um profeta que está disposto a ficar com fome e com sede preso lá no calabouço. Mas não se vende por um prato de comida na mesa de Jezabel. Eu vou falar. Prefere ficar no anonimato do que se vender para estar nos altares das grandes igrejas. Ele asco. Prefere profetizar lá na roça. Ei, carasco. Prefere profetizar lá no culto do lado onde ninguém vai ver ele. Mas continuar aí pegando a solução do que ficar nos altares profetizando para agradar Jezabel. Para agradar o espírito de Jezabel. É forte, Brasil! Aleluia, Deus! E Josafá é um homem que está preocupado em ouvir qual é a direção de Deus. Aleluia! Josafá! E a Bíblia começa a falar aqui no capítulo de número 19 que um profeta vai até ele e diz assim, olha, você fez uma coisa mal. Ele tinha um defeito. Diga assim, todo homem está fraquinho, tem muita gente. Todo homem e toda mulher de Deus tem um defeito. E o defeito de Josafá é que ele pensava, escute isso aqui porque eu vou profetizar debaixo da autoridade de Deus. Ele pensava que Deus não se importava com as amizades dele. E ele vai fazer amizade com Acabe, que é atribulado, e Deus não queria aquela amizade. Aí o profeta vai dizer, olha, Deus está chateado com você por causa da sua amizade, da sua aliança com Acabe. Olha aí. Se você é separado de Deus, você precisa perguntar a Deus se você pode andar junto ou não. Se você pode ir na casa ou não. Se pode entrar na sua casa ou não. Porque tem um monte de crente atribulado por causa de aliança errada. E eu não estou falando de casamento não, estou falando de amizade. É forte. Eu estou falando de amizade. E ele termina a vida dele fazendo aliança errada também. Ele começa fazendo aliança errada e termina fazendo aliança errada. Mas ele é um homem de Deus. Meu Deus! Que se importava com a direção do que Deus queria. Agora veja que coisa extraordinária. É que quando ele descobre que a conduta de Acabe desagrada a Deus, ele arranca os postes ídolos que tinha lá.
Ele não saiu destruindo tudo que tinha de idolatria, mas o que estava logo em evidência ele foi tirando, e aquilo agradou Deus. E quando um homem ou uma mulher decide agradar a Deus, o zelo de Deus por essa pessoa vai ser notório, todo mundo vai perceber. Só que você também precisa entender que o homem ou a mulher que se dispõe a fazer a obra de Deus com integridade, com sinceridade, essa pessoa ela vai ser experimentada. Essa pessoa vai passar por provações que são necessárias. Deus não bota você em prova de modo desnecessário, não. Deus só coloca o crente fiel na prova com o intuito de aprovar, de promover, de abençoar. Compreenda uma coisa. Aleluia a Deus. Pode falar. Quando um cientista ele quer descobrir um medicamento para um tipo de vírus, de doença, de alguma coisa, ele vai pegar aquele vírus ou aquela bactéria e ele vai estudar profundamente todas as características daquele vírus, daquela bactéria, os seus pontos fortes, como ele age dentro do sistema imunológico do ser humano, o que ele faz de dano à saúde. Ele vai estudar com toda a profundidade, com todos os recursos disponíveis da tecnologia, para ele entender como é que aquela bactéria ou aquele vírus se comporta. Depois que ele entende como funciona aquele mal, ele vai estudar, ele vai começar a pegar elementos químicos e ele vai começar a fazer experimentos naqueles elementos químicos daquela bactéria, daquele vírus, para ver como é que aquele vírus ou aquela bactéria reage àqueles elementos químicos. Depois disso, ele vai para um processo mais avançado. Ele vai pegar aquela bactéria ou aquele vírus e ele vai introduzir aquela bactéria, aquele vírus na corrente sanguínea de um rato ou de um coelho, de qualquer animal. Depois ele vai pegar aquela fórmula que ele criou como anticorpos para destruir aquela bactéria no sistema imunológico daquele animal, e ele vai começar a fazer experimentos. Só para você ter noção, centenas de animais, eu vou falar ratos para você não ficar chocado, centenas desses pequenos ratos de laboratório vão morrer, vão ser sacrificados até esse cientista descobrir o que funcionou. E quando ele descobrir como funcionou, ele vai aperfeiçoar aquela fórmula e ele vai continuar usando ainda em outras centenas de ratos. E depois ele vai usar em animais maiores. Depois ele vai mandar aquela fórmula que ele descobriu para um instituto, para um órgão que tem o poder de legalizar, de aprovar que aquilo seja produzido em um laboratório e depois distribuído para a sociedade como um remédio. Até esse processo passam-se anos. Meu Deus. Mas centenas e centenas de animais são sacrificados para que ele descubra uma forma de trazer longevidade para a sociedade. E quando ele consegue esse feito, o nome dele vai ser reconhecido. Você precisa compreender uma coisa: para que muitos sejam salvos, alguns precisam ser sacrificados. E eu estou falando do profético. Quando você é alguém que Deus usa, é um semeador, é alguém que carrega a semente. Quando você é alguém que vai ser boca de Deus para a vida de outras pessoas, Deus vai lhe botar na prova. Deus vai experimentar você. Deus vai deixar você conhecer dores que, por mais que alguém te explicasse, você não ia compreender. Isso não é maldade de Deus, não. Isso entenda. Você vai passar todo o processo, e depois que você passar todo o processo, Deus vai usar a sua vida para curar centenas e centenas e milhares. Mas você vai ser a cobaia. Você vai ser experimentado. Isaías disse que Jesus, ele era a cobaia de Deus. Ele era um homem experimentado em dores. É ele que vai sofrer as dores para que eu e você não sofra. Compreenda uma coisa: o Senhor Jesus Cristo, sendo o unigênito Filho de Deus, você pensa que é da cruz que ele está com medo quando ele está orando no Getsemane dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todas as coisas são possíveis, e se possível for, passa de mim este cálice.
cálice. Você está pensando que é do azorrague, do chicote que ele está com medo? Não, ele é experimentado em dores. Você está pensando que ele está com medo de ser cuspido na cara e de ser envergonhado? Não, ele é experimentado em dores. Você está pensando que ele está com medo dos 600 metros descalço naqueles pedregulhos até o Gólgota? Não, não é disso que ele está com medo. Ele é experimentado em dores. Você está pensando que ele está com medo da coroa de espinhos e dos cravos das mãos e dos pés? Não, ele é experimentado em dores. Então, do que é que Jesus está pedindo para Deus livrar ele? Preste atenção. Isaías disse: são os nossos pecados que criam uma parede que separa a gente do nosso Deus. Os nossos pecados não separam do nosso Deus, mas Jesus é o que vai ser sacrificado para que a parede de separação, a parede de separação que separa de você e Deus, ela possa cair, para que o véu possa se rasgar. Aquilo que para eu e você trazia morte vai ser pregado nele. A dor que eu e você tinha que passar vai ser pregado nele. O perdão que eu e você não tem direito, ele vai ter que sofrer para que você seja perdoado. Ele vai ter que ser pregado para que você seja livre. Ele vai ter que morrer para que você tenha vida. Ele vai ter que entregar a si próprio para que eu e você seja salvo, seja redimido dos nossos pecados. É ele que vai ser a cobaia de Deus. É por isso que quando ele morre, o tempo se rasga. Ele está com medo de sentir a culpa que eu e você deveria sentir. Mas não é de uma pessoa só, mas da humanidade inteira. A agonia foi tão grande, a opressão na alma de Jesus foi tão grande, só de experienciar por visão o que ele ia passar, que ele começou a suar sangue. Quando ele começa a imaginar toda a agonia de estar separado de Deus, a aflição de espírito e de alma de estar separado do Pai, de ele olhar para o céu e não ver o Pai, mas ver o muro separando ele e o Pai, de se sentir desconectado do Pai, de se sentir desligado do Pai, de não sentir o amor do Pai, de sentir toda a orfandade da humanidade, toda a dor, toda a tristeza, toda a agonia sobre ele. É disso que ele está com medo. Oh Espírito. Mas ele está disposto a ir lá como profeta ungido de Deus. Ele está disposto a permitir que Deus use a vida dele. Através daquela dor e daquele sofrimento, ele está disposto a pagar o preço para que muitos fossem beneficiados. E essa mensagem não é para o mundo, essa mensagem é para o crente. Porque o mundo não pode ferir Jesus. O mundo não pode ferir Jesus, porque o mundo não está no corpo de Jesus. Quem está no corpo de Jesus é o crente. E quem fere Jesus é o crente. Quando não fere a si próprio, fere o outro, que também faz parte do corpo de Jesus. O Espírito. O Espírito. Aleluia, Jesus. O Espírito. Aleluia. Jesus. Pressão de Jesus. Aleluia. Deus. Mas por que Jesus está disposto a passar isso? Sabe por quê? Porque você já nasce doente. E você já vem contaminado com a doença que estava em Adão. Já vem no nosso DNA a doença de Adão. A natureza caída que se atira para o pecado. Eu não vou dizer que é propensa não, que se atira para o pecado. A natureza que não precisa ser tentada 2 vezes, que já quer ceder. A natureza caída que troca Jesus por qualquer coisa. Judas foi por 30 moedas. Tem gente que trocou Jesus por uma curtida. Cadê o glória? Não tem. A doença que está em Adão
que está no nosso DNA. Médico nenhum pode curar você da nossa natureza caída. Médico nenhum pode livrar você da natureza caída. O apóstolo Paulo, em profunda angústia, pastora, profunda angústia, guerreando contra a sua própria natureza, ele trata no capítulo 6 de Romanos, ele diz assim: ó, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Meu Deus! O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Deus me livra disso, me livra dessa natureza miserável. Se Paulo, que é igual eu e você, fraco e pecador igual eu e você, se aproximou de Jesus mais um pouquinho e ficou aflito com a tendência do pecado, com a natureza caída, com a inclinação para as coisas da carne. Se Paulo fica aflito, imagine Jesus que é santo. Se Paulo está aflito com sua própria natureza caída, imagine Jesus que está recebendo de toda a humanidade a aflição da natureza caída. É disso que Jesus está com medo. Só que ele está indo para a cruz. E ele vai dizer assim: Pai, eu vou conjecturar com minhas palavras. O salário do pecado é a morte. Eu vou levar o pecado de todo mundo. A morte não tem, a morte teve, o império da morte durou até hoje. Agora tem alguém que é maior do que a morte, a vida. Meu Deus! E ele vai bradar assim, ó: Teleu, tetelestai, tá pago. O que você devia tá pago. Meu Deus! A dívida que você tinha tá paga. Não tem nada que você possa fazer mais para você pagar seus pecados, está pago. Isso faz de você inocente? Não. Preste atenção aqui. E você vai entender que eu não estou fugindo do tema, não. Se você for no médico e perguntar a ele assim: se eu passar terra no meu olho eu vou enxergar melhor? Ele vai dizer o que? Ele está doido. Só que Jesus fala assim: ó, passa a terra no olho, passa no outro, vai dar lavada, vai melhorar. Então não se agonie não, que Jesus trabalha diferente. Preste atenção. Deus poderoso. Todo mundo aqui que nasceu no Brasil, é lógico, né? Deus abençoe o profeta. Sempre galardando o profeta. Todo mundo que nasce aqui nesse país está debaixo de um direito constitucional, de vários direitos constitucionais. E um dos direitos diz que todo indivíduo ele tem direito à liberdade. Diga: direito à liberdade. Todo mundo aqui tem direito à liberdade de ir e vir para onde quiser, a hora que quiser, falar o que quiser, se quiser ficar quieto, fica. Você tem direito à liberdade. A pátria, a lei, ela te dá esse direito à liberdade. Só que, quanto que você precisa pagar para ser livre? Nada. Você precisa pagar alguma coisa para ser livre? Não. Você é livre, você já nasceu com esse direito. Para você ter uma noção do que é graça. Você não precisa pagar pela liberdade, você já nasceu livre. Só que a sua liberdade, ela é condicional. Diga: a minha liberdade é condicional. Se você matar alguém, a polícia pode te prender? Pode. Então a polícia pode tomar de você o seu direito de liberdade se você quebrar a lei que diz: não mate. E eu estou falando da lei civil, estou falando nem de Bíblia. Se você roubar, a polícia pode prender você? Pode privar você do seu direito de liberdade.
Se tu tocar fogo numa casa, numa empresa, numa roça, tu pode ser preso? Pode. A polícia pode tomar seus direitos de liberdade se você quebrar a lei que condiciona você a ser livre. Se Jesus já pagou tudo, então por que a gente ainda deve? Não, a gente não deve mais. Se Jesus já pagou tudo, então por que a gente ainda pega? A gente não deve mais. Mas entenda uma coisa. Embora Jesus já tenha pagado tudo, o que dá a você o direito de usufruir do que Jesus pagou é obedecer à lei de Jesus. Porque a lei de Jesus, a graça, a salvação, diz assim, o povo diz assim, ó, é de graça. É pela graça. É pela graça que sois salvos. Ou seja, é algo que você não pode pagar e nem precisa. Mas existem condições para você usufruir disso. Assim como é na lei do homem, assim também é na lei de Deus. Não existe essa de eu estou salvo. A salvação é de graça. Mas se você quebrar os princípios de Jesus, você perde o direito a usufruir disso. Preste atenção comigo aqui, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que o rei vai orar. Chega um mensageiro e diz para ele assim: está vindo inimigo de tudo que é lado para te atacar. Sabe o que ele fez? Ele correu, ele proclamou um jejum em toda a nação. E ele falou assim: Deus, nos livre. Esse povo aqui é teu. Essa nação é tua, foi o Senhor que escolheu. Ele foi se humilhar diante de Deus. Era um homem de Deus. Meu Deus! Ele não foi procurar um exército que ele podia se alinhar primeiro, não. Ele foi buscar Deus. Porque o crente precisa ter um discernimento importante. Quando é Deus que está colocando você na prova, e quando é o diabo que está te atacando. Meu Deus! É parecido, mas tem uma diferença muito grande. Preste atenção. Quando é uma batalha espiritual, você vê uma área, ou no máximo duas, ser atacada. Por exemplo, o diabo pode atacar a saúde de alguém e atacar a área financeira ao mesmo tempo. O diabo pode atacar o casamento de alguém, mas não pode atacar o casamento, a vida financeira e a saúde. O diabo pode atacar a vida espiritual, mas não pode atacar a vida espiritual, a vida financeira. Ele não pode fazer isso ao mesmo tempo. Ele não tem permissão para isso. Então é assim que você reconhece que está debaixo da batalha espiritual, que é um ataque do inimigo. Quando uma ou duas áreas da sua vida são atacadas. São 4 básicas: sua vida espiritual, a sua saúde, as suas finanças e a sua vida amorosa, a sua área sentimental. Geralmente ele ataca uma ou no máximo 2 dessas áreas, mas ele não pode atacar as 4 de uma vez. Se houver um ataque em todas as áreas da sua vida, de uma vez só, não foi o diabo. É Deus que está fazendo isso e com um propósito. Lembra de Jó? As finanças, a vida emocional, a família, a saúde. O homem fica sem dinheiro, sem família. Ele não pode mais dormir com a esposa dele. Então a vida emocional dele foi atacada porque ele está doente. Ele não tem mais dinheiro porque todos os bens dele foi atacado. E a vida espiritual dele, porque agora ele está contendendo com Deus. Deus, por que eu estou passando isso se eu não mereço? Meu Deus! 4 áreas ser atacado de uma vez, não é o diabo, é Deus, mas tem propósito. Meu Deus! Existe um propósito. Preste atenção nisso aqui. No versículo 18 do capítulo 20, a Bíblia diz que ele vai adorar. Ele não vai guerrear, ele vai adorar. Só que adorar não é necessariamente ou apenas cantar. Tem gente que adora a Deus de joelho. Tem gente que adora a Deus em pé. Tem gente que adora a Deus falando. Tem gente que adora a Deus fechando a boca. Certo? Então adorar significa pode ter muitas formas de você adorar a Deus. Tem gente que Deus pede para louvar.
Tem outros que Deus pede para orar. Tem outros que Deus pede para jejuar. Tem outros que Deus pede tudo junto. E tem outros que Deus só fala assim, se aquiete. Você está me atrapalhando, fique quieto aí. Deixa eu trabalhar, fique quietinho. O que o rei foi fazer? Ele foi adorar e louvar o povo para jejuar. E foi cantar, e foi orar, e foi clamar e pedir socorro a Deus. Agora veja que coisa interessante isso aqui. Vai ter muitas batalhas, como eu estava falando no instante, que você só vai vencer, pela espada, guerreando fisicamente. Mas tem batalhas que você só vai vencer se você for adorar, por exemplo. Se for uma batalha espiritual, você vai lá e guerreia, e você vence. Se for uma batalha física, mas se for uma batalha espiritual que envolve a batalha física, você vai ter que orar. Tem gente que no jejum está vendo tudo acabando com tudo, mas não jejua. Tem batalha que você não vai vencer só orando, não, você vai ter que jejuar. Ah não, eu não aguento. Então você aguenta ficar na prova. Não tem meio termo não. Tem coisa que a gente tem que jejuar mesmo. Eu cheguei de Deus na estante, cansado, arriado, vou jantar, o Espírito Santo falou, você não vai ajudar nada. Você vai assim mesmo. Eu sou besta de desobedecer? Vou nada. Hoje eu não quero que você coma nada, hoje eu quero que você jejue. Pelo que, Senhor? Não fala para você. É para jejuar pelo que, Senhor? Não lhe fala, só dizer jejum. Desse jeito. Desce agora e vai orar. Por que, Senhor? Não fala, só vai orar. Foi o que aconteceu? Não lhe fala, é só para você obedecer. É a forma que Deus tem intimidade com você. Olha isso, que coisa incrível. O versículo 29 e 30 diz que os inimigos eles vão guerrear entre si. O profeta vai dizer, essa batalha vocês não vão ter que pelejar. É Deus vai pelejar por vocês. E quando eles foram lá, que eles olharam, só viu os cadáveres. A Bíblia diz que não sobrou um soldado. Meu Deus! Não precisaram guerrear, levantar uma espada. Entraram lá e pegaram só o despojo da batalha. Você não sabe o que é você usufruir de algo que você não fez nada para receber. Só adorou. Aleluia, Jesus. Para receber o despojo daquele, sangue tinha que ser derramado. Ele tinha que guerrear na força dele. Mas porque ele adorou, Deus deu despojo sem ele precisar batalhar. Tem batalhas que você não está usufruindo da recompensa dela, porque você quer guerrear ela. No físico, é debater. Antes o povo sofria por falta de conhecimento, hoje sofre porque quer saber demais. Quer ter a razão o tempo todo, quer debater. Não, porque é isso. Meu Deus! Deixa eu falar um segredo para você aqui. Mais da metade das suas batalhas você só vence quando fecha a boca. Quando você vai lá e debate, enfrenta e discute e mostra, você perde. Você perde. Você acha que Jesus não tem resposta para dar para Pilatos? Você acha que Jesus não bota Pilatos no bolso com um discurso? Mas ele está lá como ovelha muda. Porque aquela batalha não era de falar, aquela batalha era de fechar a boca. E ele pegou o despojo da batalha sem lutar. Olha que coisa isso. Então havia um propósito de Deus. E a Bíblia diz que, sabe o que foi que aconteceu no versículo 29 do capítulo 20? A Bíblia diz que o povo, as nações ao redor ficaram com medo de Judá. Sabe por que ficaram com medo? A Bíblia diz que veio temor sobre eles porque viu que Deus estava guerreando por eles. E o reinado de Josafá todinho foi em paz. Agora eu vou perguntar um negócio para você aqui. Você acha que ele não ficou aflito? Você acha que ele não ficou com medo de morrer? De ver todo mundo que ele amava morrer a fio de espada ali na mão dos inimigos? Ver seus filhos serem decapitados na sua frente? Ou suas filhas serem molestadas na sua frente? Você acha que ele não ficou com medo da perversidade dos inimigos? Você acha que ele não ficou sem dormir?
Escute uma coisa aqui. Deus bota o crente fiel na prova. Eu vou repetir isso aqui. Deus só coloca crente fiel na prova. Crente que não é fiel, ele entra na prova sozinho. E Deus não está não, ele vai sozinho. Mas o crente que é fiel, Deus coloca ele na prova. E você vai espinhar por todo lado, ninguém pode lhe ajudar. E ai de quem tentar lhe ajudar, porque entra na prova também. Ele entra na prova, ele passa toda a agonia e toda a aflição, porque se Deus poupar você da aflição da prova, você não aprende. Se Deus poupar você da dor da prova, das lágrimas da prova, você não vai ter experiência. E você também não vai ter direito a receber recompensa nenhuma. O que ele não sofreu suando e batendo espada lá, ele sofreu de aflição na alma por medo. Eu vou perguntar um negócio para você aqui. O que é que dói mais? É a dor no físico ou a dor na alma? Você está pensando que Josafá não sofreu? Eu sofri. Você não sabe o tanto de gente que trocaria a aflição que sente na alma, a falta de paz, a ansiedade, a tribulação, perturbação, sentimento ruim o tempo todo, opressão. Você não sabe como essa pessoa trocaria aquilo ali por uma dor física. Você não tem noção. A Bíblia diz que os ímpios não têm paz. O crente tem paz, mas ele não dá valor, porque ele não sabe o que é ficar sem essa paz. A gente só dá valor a algo quando a gente não tem ou perde. Os seus pais lhe contaram histórias que você fica triste. E hoje eles dizem assim, pelo que a gente já passou, a gente está na glória. Sabe o que é que seus pais vão falar para os seus filhos? Vocês são ricos. Vocês têm uma cama para dormir. Vocês têm televisão. Vocês têm celular. Vocês têm roupa nova. Vocês comem todo dia. De manhã, meio-dia, de noite, fora da merenda e à madrugada. Meu Deus! Mas tem uma lombriga na barriga que não deixa ele limpar. É essa lombriga, Senhor. E seu filho, você deu uma carne para ele comer? Não gosto, não quero. Come feijão, eu não gosto. Lá em casa tem que comer. Mesmo que seja um pouquinho, mas tem que comer. Senão fica tudo dentro lá, depois dá trabalho, né? Não, vai comer sim, aí come. Mas entenda uma coisa aqui. A aflição que ele está passando, a agonia que ele está passando. Só que a recompensa foi tão grande, mas tão grande, que se você parasse e perguntasse para Josafá assim, tu passaria de novo o que tu passou? Se tu soubesse que tu ia receber, ele ia dizer o quê? Passava. Quantas batalhas que você passou e depois você olha para trás e você fala assim, meu Deus, se eu soubesse que ia ser assim, eu passava a prova dando glória, eu estaria cantando em meio à guerra. Se eu soubesse que ia ser assim, eu cantava em meio à guerra. Eu não ia ficar aflito. Você passa uma batalha atrás de outra. Eu estou falando para crente fiel. Você passa uma batalha atrás de outra e não aprendeu ainda. Não pegou o padrão ainda. Existe um padrão aí. Repete, isso aí vai repetindo. Só muda de prova, mas repete a mesma coisa. Ele bota na prova. Você passa a aflição da prova e depois você pega a recompensa da prova. É assim. Agora, tem uma coisa que você precisa entender. À medida que você vai vencendo prova, as que vêm vão ser mais fortes. Ei, Jesus, bota esse texto não, Jesus. Ô Espírito Santo, deixa para depois. Eu falo depois, Jesus, eu falo.
final, você fica mais aflito. Quando a prova vai chegando no final, você fica mais atribulado. Você fica perturbado. Porque o problema do crente fiel, sabe o que é? É que ele quer entender a prova. Ele quer entender por quê. E eu vou lhe falar uma coisa que acontece na prova. Eu estou falando do crente fiel. Uma coisa que acontece na prova, que se você não vigiar, você nem canta e nem adora nessa prova. Você vai murmurar e vai perder a vez. Existe algo que Deus faz de propósito e você precisa aprender isso cedo, senão você vai padecer. Deus faz de propósito quando o crente está no finalzinho, principalmente no finalzinho da prova. O Espírito Santo faz assim com poder, ó. Você sabe que a presença está ali, mas tu não olha e não sente nada. Tu sente um vazio, sente seco. Parece que tu está em pecado, tu fica ali atribulado. Tu olha, parece que tu está falando sozinho, mas tu sabe que a presença está ali. Você compreende que a presença está ali, mas ele não permite você usufruir do sabor, do poder, da unção. Ele fecha a torneira da unção para você não sentir nada. Ele deixa você orar em seco. E aí você começa a se ser tentado a murmurar, porque você olha para a sua vida e diz assim: Deus, eu não estou em pecado. Deus, eu não estou fazendo nada errado. Deus, eu estou te buscando com sinceridade. Você acha que por que Jó ficou atribulado? Foi porque ele estava com câncer de pele? Não. É porque ele está acostumado a ouvir Deus e Deus está calado para ele. Tem como desligar aqui? Ele está falando: Deus, o que foi que eu fiz para dar nessa prova? E Deus está: Deus enviou o profeta para falar comigo? Não! Aí eu vou ali porque eu sei que Deus usa pastor, ele chega, eu vou lá, eu vou orar e Deus vai usar ela para me revelar. Tu chega lá, nem em casa ela não vai estar. Tu vai ligar para ela, vai estar fora de área desligado. Tu vai na casa do profeta lá que tu conhece, da missionária, ele vai falar de tudo, menos do que tu quer ouvir. Sabe por quê? Porque você não pode fugir do que Deus quer entregar a você. Tem algo de Deus grande para entregar a você, mas você não entende. Deus quer tirar você desse nívelzinho que você está dizendo: eu não aguento mais. Ele fala: tá bom, meu filho, eu vou promover uma maneira de tirar você desse nível de não aguento mais e colocar você em um nível maior. Mas você precisa suportar a prova. Espírito Santo, pelo amor de Deus, faz isso comigo, não. Aí é nesse finalzinho de prova que o diabo chega e fala assim: ó, Deus não está te ouvindo, não. Tu não está bem, não. É reaço e canto. Tu está tribulado, não está te ouvindo, não. Tu está em pecado. Deus ama mais fulano do que ama tu. Isso aqui é diabo que fala assim. Olha como Deus usa fulano. Vê se Deus te usa assim. Deus fala com fulano, mas não fala com tu. E começa a lançar palavras de espírito de orfandade em você. Começa a lançar espírito de orfandade em você para você se sentir menos amado por Deus. Ele começa a trazer rejeição na sua mente para você se sentir rejeitado por Deus, igual Caim. Deixa eu lhe dizer um negócio. Jesus é apaixonado por você. Você não está entendendo nada do porquê. Fique em paz. Continua fiel. Continua fiel. Ei, Deus, continua fiel. Porque a recompensa é certa. Como é o nome dessa pastora aí? Ele não nem olha para mim, que senão eu não vou nem conseguir te entregar isso aqui. Aleluia, Deus.
Eu cheguei ali do lado dela para orar. O Espírito Santo me falou uma palavra forte. E disse assim, ó. Ela já passou por tanta frustração, uma atrás da outra, que ela começou a ficar covarde. O Espírito Santo está dizendo, não te chamei para ser covarde. Não te chamei para ser covarde. Lembra alguns anos atrás, a ousadia que tu tinha de enfrentar, a ousadia que tu tinha de enfrentar batalhas que ninguém tinha coragem de botar a mão e tu ia, e tu queria levar no peito. E hoje está ficando covarde. O Senhor diz, não te chamei para ser covarde, não te dei espírito de covardia. Não era qualquer pessoa que tinha coragem de orar por tu. Por causa do nível de discernimento que Deus te dava, tu olhava na cara e via a vida. E hoje está ficando covarde. Aleluia! Só fica de pé aí, só fica de pé, em nome de Jesus. O Senhor diz assim, eu estou entrando com um braço de ferro na tua causa. Porque na tua causa o homem não vai te ajudar e nem o advogado. Tu pode pedir dinheiro emprestado, pode fazer o que for, mas dessa causa só o braço de ferro de Deus. E ele diz, eu estou entrando com o braço de ferro. Eu vejo Deus pegando um cadeado e fazendo assim, ó. Eu vejo Deus quebrando um cadeado assim, ó. E a prisão vai se abrir. Se tu soubesse a recompensa da prova, tu estava cantando nessa guerra. Se tu soubesse, filha minha, diz o Senhor, a recompensa da prova, tu estava cantando na guerra. Deus está me mostrando aqui agora um livramento de morte. Mas você precisa vir aqui rápido que eu vou orar. Eu vou falar o que é. Se você crer, envie oro. Se não, amém, é com você, está entregue. Eu vejo uma mulher com uma dor. De uns 3 dias para cá, você começou a sentir essa dor na região do abdômen. Principalmente na hora de dormir, uma dor estranha, você não sabe o que é. Você já imaginou cólica, um monte de coisa. Mas eu vejo uma obra de feitiço para você morrer. E Jesus vai quebrar o mal agora. Eu não vou chamar de novo não, vem na frente. Aleluia! Chega babastou canto remandar. Eito nisso tocando. Você acha que foi combinado ou Jesus está aqui? Oh Espírito da verdade. Tu és santo, Jesus. Meu Deus. Ei. E quando tu conseguia pegar um olho uma hora ou outra, tu começava a ter os pesadelos de morte. Ou é mentira que eu estou falando? Mas onde Jesus chega não tem mais morte. Em nome de Jesus. Toda macumba que foi feita agora, Jesus, vai quebrando aí. Vai quebrando aí, Jesus. Toda obra que foi feita, vai desfazendo aí agora. Pelo teu poder.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal sai agora em nome de Jesus. Eu ordeno agora em nome de Jesus. Fora todo mal em nome de Jesus. Eu te declaro livre pelo poder do nome de Jesus. Só diga amém. Amém. Jesus é lindo. Jesus é lindo. Jesus é lindo. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus é muito lindo. Tem gente que Deus abre, que pede para Deus abrir a porta no lugar errado. Aí Deus abre a porta no lugar certo. Essa pessoa vai para o lugar certo, onde a porta está aberta no lugar certo, mas só que quando chega lá se atribula. Essa revelação aqui é específica. Deus abriu uma porta para uma pessoa aqui. O profeta pode se enganar, mas eu vejo o nome Belo Horizonte. E Deus está falando, quando chegar lá, seja fiel. Quando chegar lá, seja fiel. Se você for fiel lá, Deus vai te honrar mais. Se não for, vai voltar para estaca zero. Está entregue. Vou fazer só uma pergunta para me entregar o microfone. Com temor de Deus no meu coração, se orgulho nem soberba, porque a honra e a glória é de Jesus. Você vai murmurar ou você vai passar cantando no meio dessa guerra? Aí,